Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de fundos imobiliários e ações no Brasil e no exterior. No vídeo de hoje vamos falar do RPR11, um fundo imobiliário de papéis. E como vários fundos de papéis estão dando dor de cabeça para os seus investidores, vamos trazer mais esse fundo aqui, apontar alguns detalhes importantes do seu portfólio e analisar os seus últimos resultados. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos falar então das principais posições do portfólio. O fundo possui aí diversos papéis de debêntures, CRIs e FDICs. Tem alguns com posições relevantes, então vemos ali os dois primeiros, né? Percentual do portfólio mais de 10%, né? Então começa aqui um primeiro ponto de atenção em relação a esse fundo, que é o seu certo nível aí de concentração, né? Falando aí do primeiro ativo, a gente tem um debênture prima, né? Localizado na Bahia, volume geral de quase R$ 1 bilhão, taxa de IPCA mais 12 até 17, uma taxa bastante elevada, né? Tem como garantia ali, uma operação, né, que tem 26 empreendimentos de vários tipos, sendo emitidas aí 10 séries desses debêntures. O próximo é um FDIC multipropriedade, Residence Club, na 468 milhões aí de volume geral em vendas, né? Temos mais uma posição aqui em Caldas Novas, o Lagoa Quente, 540 milhões, taxa de IPCA mais 11%. As obras estão 100% concluídas e o nível de venda foi de 57% até esse momento. O Vitória Brasil, em Aracaju, Sergipe, né? A gente tem aqui a obra 77% concluída e vendas em 40%. O Mar à Vista, Aracaju, 460 milhões, IPCA mais 16%. São 64 casas e 156 apartamentos dentro dessa operação. E o Casa Holding, no Rio de Janeiro, é uma taxa de IPCA mais 12,68, são 57 milhões de reais, né? Ela está lastreada, essa operação, em CCB. Vamos ter uma visão geral, então, dos empreendimentos, né? A gente tem ali quase 31% em multipropriedades, 21,7% em loteamentos. E depois temos aqui residenciais horizontais e verticais, somando aí mais 22% os dois. A distribuição geográfica, a gente tem aí quase 22% no estado de São Paulo. Mas Sergipe tem uma posição relevante aí com 20% e Bahia com 15%. Então, assim, são os estados onde estão concentrados aí os maiores, os empreendimentos aqui vinculados a esses papéis. O indexador 84% está indexado ao IPCA e uma taxa média de IPCA mais 13,3%. É um ponto de atenção. Normalmente, com essas taxas mais altas ali, significa que o risco da operação é um pouco maior, né? O andamento das obras, a gente tem aí alguns empreendimentos que estão em obras ainda, né? Uma parcela importante aí, mais ou menos aí um terço, né? Visualmente falando aqui de todos os empreendimentos, né? Então, esse também é um ponto de atenção, uma vez que a unidade não estando pronta ali, né, tem o risco também de conclusão da obra e também de venda das unidades. Além das informações gerais, né, a gente tem aqui a performance mínima por operação. Então, o fundo ele tem um dividendo mínimo garantido das operações de R$ 1,01, né? Mais o indexador das operações. Então, essas operações têm um rendimento mínimo garantido. Então, esse é o valor aqui previsto dentro do fundo. E temos algumas operações aí que estão em ponto de atenção, né? Então, trazendo a primeira aí, o Imoguia, né?
É uma operação aí que teve um aumento de arrecadação no mês e está próximo aí uma razão PMT acima de 100%, né? E essa carteira possui uma cauda relevante, então está sendo feita uma adequação aí na curva para compatibilizar melhor as coisas. O Residence Club, né, ela foi estruturada, né, para que os recursos da obra fossem provenientes de recursos novos, né, e a carteira fosse utilizada para pagamento de operações de financiamento. E nesse momento a companhia tem uma necessidade de caixa que não está sendo coberta pelos novos recursos. E aí eles usaram o recurso da carteira para o andamento das obras. Então, ponto de atenção é importante para o investidor. O Nabilec, né, é outra operação, né, que teve um aumento de arrecadação e liberação de construção de casas, né, que deve ocorrer aí no segundo trimestre de 2024, esperando aí a equalização definitiva da operação. O Crystal Residence, a, a gestão, né, decidiu por não aportar mais no empreendimento por conta da avaliação da atividade econômica na região. E estão negociando com o empreendedor a quitação da operação. E aí está nesse processo negocial. Isso daí é um mau sinal, né? Um empreendimento aí que, depois de uma nova avaliação da atividade econômica da região, se optou por parar o empreendimento, né? O Pacto Urbanismo, ela teve um aumento de arrecadação, porém, devido à volatilidade desse indicador, se faz necessário um acompanhamento de perto aí das ações de venda e cobrança, tá? O volume de inadimplentes é mais do que suficiente para a cobertura da operação quando eles forem convertidos em vendas saudáveis. Então, tem essa questão aí de essa preocupação em relação aos inadimplentes. E a Operação Olimpo está sendo repactuada aí dentro dos próximos meses. Então, buscando aí um equacionamento. Todas essas 6 operações elas somam aí 13,6% do patrimônio líquido do fundo, que é um valor relevante, então merece aí toda a atenção do investidor acompanhar aí a evolução desse cenário, principalmente aí tomando cuidado, né? Lembrando aí que tivemos vários fundos de papel, né? Com problemas aí, com situações bastante complicadas em relação a recebimento aí de dinheiro das suas operações. Então, todo cuidado é pouco quando for investir nesse tipo de fundo. Trazendo agora a demonstração de resultados, a gente tem aí a receita na casa de 15 milhões, né? A gente tem aí algumas oscilações. O ano passado a gente tinha um patamar um pouco mais alto, principalmente por conta da correção monetária, né? E o resultado, né, o valor distribuído por cotas, ficou nesse patamar aí de 1,13. Mas lembrando que lá atrás a gente conseguia ter um resultado melhor com o fundo, principalmente aí por causa dos indicadores econômicos. Aqui é só um resultado por cota, né? Então o resultado ficou em 1,13 e ele distribuiu 1,13. Ele tem 51 centavos de resultados acumulados a serem distribuídos. Isso garante uma certa estabilidade para o cotista, né? Ele deve ficar nesse patamar aí por enquanto, pelo menos, esperando aí uma melhora, principalmente aí nos indicadores de inflação, melhora no sentido do fundo, né? E também aí o equacionamento daqueles 13% do patrimônio líquido, que podem aí trazer resultados positivos para o fundo, caso se consiga equacionar tudo. Então, mesmo com esse resultado, né, a gente tem aí uma distribuição de dividend yield acima de 1% no mês, o que não deixa de ser um valor interessante para o acionista.
Em termos de volume, o fundo já foi negociado a patamares mais altos, mas ainda assim ele tem um bom volume de negociação, fechando em 1.600.000 por dia, né? Então é um fundo que tem boa liquidez, mas um fato que chama atenção, né? Essa diminuição na distribuição trouxe também a diminuição no número de cotistas, né? Aqui é uma visão do patrimônio líquido, né? Ele foi crescendo, já teve 7 emissões e a quantidade de operações aí em 37 nesse momento. Agora, comparando o RPR11 com outros fundos imobiliários, né? Ele tem um patamar interessante de dividend yield. Observem que ele está equivalente ao DEVA11, mas lembrando que a relação preço-valor patrimonial do DEVA11 é 0,44, né? Ou seja, a cota ela caiu muito recentemente aí para se adequar a esse perfil de distribuição. Vários fundos tiveram queda no dividend yield nos últimos 3 anos. O RPR11 tem uma boa liquidez, né? Um patrimônio de 1,2, mas tem uma taxa de administração mais alta também, né? Sempre é bom ter atenção em relação a esses fundos de papéis, principalmente esses de maior dividend yield, uma vez que eles têm embutido instrumentos de maior risco, né? E aqui, analisando o histórico de investimento, quem investiu há 1 a 2 anos não teve resultado positivo. Mesmo há 1 ano, ficou um pouquinho acima da inflação. Por um instrumento que tem um pouco mais de risco aí para o investidor, né, deveria ter tido um rendimento muito melhor. E aqui temos também a evolução das cotas, né? Então a gente observa aí que o investidor, né, em determinados momentos ali que entrou no fundo, ele está amargando aí uma desvalorização relevante de cotas. Isso também é um outro ponto. Às vezes o fundo distribui altos dividendos, né, mas a desvalorização de cota apaga todo esse ganho que o cotista teve, né, que o diga aí os investidores de HCTR, DEVA, né, VGHF e outros ali, né? Então, esse é um problema para esses fundos problemáticos de papel. E, finalmente, vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento nesse fundo imobiliário. O fundo ele possui uma reserva de 51 centavos, que deve estabilizar a distribuição nos próximos meses, um desconto em relação ao seu valor patrimonial e uma distribuição que tem se mantido acima de 1% ao mês. Em compensação, ele tem concentração, então 2 posições com mais de 10% do patrimônio líquido e 2 setores com 50% do patrimônio, multipropriedades e loteamentos, né? 13% do seu patrimônio exige atenção, então são operações que já estão dando sinais ali um pouco mais preocupantes. Queda dos proventos nos últimos 6 meses, queda de liquidez e número de cotistas, né, do fundo e uma taxa de administração elevada. Então, esses são os principais pontos identificados ali a respeito desse fundo imobiliário. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.